Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura, ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. No verão, há muito a prestar atento. Descontrair, rir, comer bem, ir à água, passear à beira-mar. Bem, mas nem tudo são rosas e coisa boa. Ou talvez possa ser, se seguirmos alguns conselhos para falar sobre boas práticas no verão, o tema deste Haja Saúde, senta-se no consultório João Rosa, médico de família e coordenador da Unidade de Saúde Familiar Marmelães, em Tomar, que integra a ULS do Médio Tejo. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá. Para quem nos escuta, prepare-se para aprender. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Na verdade, o médico de família é quase alguém da família que sabe muito sobre o cotidiano e que pode dar bons conselhos. Há mudanças no tipo de queixas ou preocupações dos utentes nesta altura do verão? No verão, os utentes apresentam com mais frequência queixas ou preocupações relacionadas com a própria estação de banho, mas também relacionadas com o próprio estilo de vida, nomeadamente, algumas das principais queixas que surgem são a desidratação e a exaustão pelo calor, podendo apresentar tonturas, fraqueza, dor de cabeça, queimas musculares, fadiga, preocupação também com os golpes de calor nas crianças e idosos. Depois queixas relacionadas com problemas de pele, queimaduras solares, as alergias, doenças gastrointestinais, são mais comuns nessas alturas do ano, a diarreia, vômitos, as intoxicações alimentares. Depois há patologias de base, doenças crónicas, nomeadamente a diabetes, que no verão podem ter alguma exacerbação, podem descompensar devido ao calor, ou mesmo à própria falta de hidratação. Há doenças que depois agravam também no inverno e que no verão estão mais adormecidas, e outras ao contrário. Em termos de regulação da temperatura, principalmente nos mais pequenos, têm ainda um sistema um bocadinho imaturo. Isso faz com que conseguem, em alturas em que o calor é maior ou menor, regular tão bem a sua temperatura, porque não transpiram também tanto. Isso faz com que, como são muito dependentes do adulto, se o adulto não estiver atento e não se preocupa em hidratar, em dar água, pode levar, de facto, a situações graves. Portanto, para os bebés, o importante é água. A água é fundamental para os bebés, no caso dos bebés mais pequenos, provavelmente até podem só ter leite materno ou com leitinho e não podem precisar de água. Mas temos que estar mais atentos, porque, de facto, os sinais de desidratação que estamos habituados a ver nas pessoas mais velhas não se manifesta tão bem nas crianças. Os cuidadores têm que estar mais atentos a essas situações, assim como nos idosos. Também acontece um bocadinho, ou seja, nós no início temos esse problema, mas depois, mais no final de vida, também acontece o idêntico. Por isso é que também tem que haver muito aquela tendência, não, com os nossos avós, de preocupar-nos em perceber se bebeu aquela quantidade de água, se não bebeu. Se não tiver a garrafa lá e água para beber, vai passar o dia e não vai beber porque não tem sede. O truque muitas vezes é ter água disponível nas nossas casas, no nosso trabalho. Eu acho que isso é importante, as crianças, os idosos, ter essa preocupação. Porque às vezes não nos preocupamos tanto connosco, mas nós temos essa vantagem de percebermos e de sentirmos quando estamos a desidratar. Somos os termómetros. Temos um termómetro, a verdade é essa. Eu acho que isso pode ser uma boa frase. Nós temos, o nosso corpo continua com o termómetro a funcionar quando somos adultos saudáveis. Quando somos nas crianças e nos idosos, o nosso termómetro não está bem a funcionar tão bem, por isso desregula mais facilmente. Ou seja, não nos dá a percepção do que precisamos. Por isso é que quem cuida tem que estar mais atento. E também podemos falar, por exemplo, dos trabalhadores, das pessoas que trabalham ao ar livre. Os trabalhadores, por exemplo, da construção ou da agricultura passam muitas horas ao sol. Nós vemos sem camisa, exposto diretamente. É isso mesmo. Não usam a proteção adequada também, não é? Sim, como muitas vezes não se protegem, não usam protetores solares, correm muito risco de cancros de pele,
E depois, como passam muitas horas ao sol, absorvem mais calor, precisam mesmo de muito mais água. Enquanto uma pessoa normal precisa, se calhar, de 1,5 litro, 2 litros de água por dia, no verão 2 litros, 2 litros e meio, se calhar um trabalhador que passe 8 horas ao sol e a transpirar precisa de 3, 4 litros de água para se hidratar. Qual é que é o risco que também podem correr? Com a fadiga, mais acidentes de trabalho. Já tivemos aqui, o ano passado, uma emissão só sobre a pele e o sol, em que o lema era diga não ao escaldão. Basta um escaldão para a pele ficar mais propensa ao cancro. Portanto, diga não ao escaldão. Fica aqui já o alerta. Entretanto, doutoras grávidas têm também que ter outros cuidados. Sim, as grávidas também têm um acréscimo de metabolismo e de circulação, o que faz com que também mais facilmente possam desidratar. Por isso, o consumo de água também tem que ser maior e a preocupação com não se exporem ao sol muito tempo também deve existir. Quais são, doutor, os sinais de alerta para um esgotamento por calor ou um golpe de calor? E o que é que devemos fazer? Se for mesmo definido como um golpe de calor, é uma emergência médica, que ocorre quando o corpo deixa de conseguir regular a temperatura. Aquilo que acontece nas crianças ou nos idosos acontece em qualquer pessoa quando se dá esse golpe de calor de uma forma mais abrupta. Ou seja, deixa de conseguir dissipar o calor pela sudorese, deixa-se de conseguir controlar a sua temperatura. Resulta essencialmente de uma exposição muito prolongada ao calor, num local fechado, por exemplo, dentro de uma viatura durante algum tempo, ou mesmo ao ar livre, quando períodos de muito calor e de muito sol. Ou seja, debaixo de chapéu de sol não quer dizer que não possa apanhar uma insolação. Se tiver 8 horas debaixo do chapéu, sem se hidratar, no seu, está toda a estar debaixo do chapéu, apesar de não estar o sol diretamente na pessoa, a pessoa, ao desidratar, pode entrar num sistema em que não consegue regular a sua temperatura e ter uma insolação. São os principais sintomas que me perguntou. É a febre muito alta, ou seja, a temperatura aumenta, normalmente acima dos 40 graus. Pele vermelha, seca, muito quente, e há uma grande diferença relativamente a uma situação mais normal, que é depois não há transpiração, não há sudorese. Ou seja, diferencia muito isso, é que a pessoa está a ferver, está com 40 graus de temperatura, não está suave, isso aí faz-nos levantar um bocadinho a suspeita do que é que está aqui a passar. E depois associado pode ter as tonturas, confusão mental e pode mesmo levar à inconsciência ou ao desmaio. É fundamental levar a pessoa para um local fresco, depois como tentar aquecer. Essas úmidas, mas não geladas, pode ser importante para diminuir a temperatura corporal. Depois, caso a pessoa estiver consciente, devemos dar água. Caso não sintamos confiança nisso, ou seja, se a pessoa estiver baralhada, com sinais de estar mais, não devemos dar água por causa do risco de aspiração. Depois, deitarmos a pessoa um bocadinho com a cabeça mais levantada, neste caso, porque aí respira melhor, mas caso esteja inconsciente, aí já é mais ao contrário. Pode ser uma situação em que não esteja mesmo já a entrar em colapso, em conseguir recuperar. E com a água, com a hidratação, podemos recuperar ali bem a pessoa. Mas é preciso dizer que, de facto, pode ser uma situação verdadeiramente crítica. Quais é que são as melhores estratégias para estarmos hidratados? O que é que temos que evitar? Refrigerantes, certo? Sim, as melhores estratégias são água, mas depois tudo que possa ter água. A fruta, melão, laranja, depois até alguns legumes mais crus, alface, pepino, também podem ajudar. Soluções de hidratação podem ser úteis principalmente nas pessoas que fazem mais desporto, porque precisam também, não é só água, também há alguns chás que precisam. E depois evitar tudo que seja café, chás pretos, que podem provocar mais diurese, refrigerantes açucarados e tudo que seja sumos também concentrados, não naturais, também isso tudo tem açúcar que pode levar... Cerveja não podemos dizer. Sim, a cerveja tudo. É o 8 e 80. Não é para uma pessoa beber uma cerveja que vai desidratar. Agora, se beber o vinho... Não, se beber vinho não dá conta. Mas 5 ou 6, e por isso muitas das vezes as pessoas têm que manter, sentirem que estão a hidratar ao beber, têm que beber água também. As bebidas alcoólicas provocam no nosso corpo um aumento da diurese, perder líquidos, e ao perder líquidos podemos riscar de desidratar. Se tivermos 3 horas ao sol sem bebidas alcoólicas, provavelmente vai acontecer no final. Vai haver a dor de cabeça, as tonturas, se calhar não só relacionadas com o álcool em si, mas pela desidratação também provocarmos o nosso corpo. Se calhar pode ser na hora de menor calor, lá para o fim da tarde. Eu estou a tentar salvar algum prazer do verão. Sim, claro. Desde que estejamos atentos aos sinais que o nosso corpo vai dando, eu acho que não é possível temperar e ser cauteloso e fazer as coisas que nós gostamos no verão de uma forma equilibrada.
Bebês, as crianças pequenas, convém não mudar nada na sua rotina. Comerem nas mesmas horas, fazerem as suas coisas. Também tivemos já um podcast sobre as crianças no verão e foi uma das advertências que deixaram aqui. Sim, fazer o seu ritmo, que muda um bocado na praia, porque brincam mais que isso, mas manter os horários. É importante, pois são 15 dias em que alteramos os horários para 3 meses para voltar a ser. Tentamos que os bebés se adaptem a nós, mas nós também temos que nos adaptar a eles. Também. Às vezes, sim, mas às vezes há a tendência de nós, pronto, hoje ele não vai dormir a sesta porque nós estamos aqui neste restaurante e vamos continuar aqui. E ele até não está com sinais de querer dormir. Mas a verdade é que se ele fosse para um sítio para dormir, ele dormia, ele ia fazer bem. Às vezes que os sinais de sono é uma das coisas que acho que as pessoas às vezes desvalorizam. Agora, houve um dia em que aconteceu, não podemos estar sempre a ser críticos. Temperança. Ali um meio termo, acho que sim. Sabemos da importância do protetor solar, mas talvez as pessoas não saibam qual é o significado real do FPS, fator de proteção solar. E há uma diferença entre a proteção UVA e UVB. Os protetores solares brancos, aqueles que ficam mais espessos, gostamos menos, na verdade são os melhores. São aqueles que protegem mais a pele. O protetor solar age criando uma barreira na pele que bloqueia ou absorve os raios ultravioletas do sol, prevenindo queimaduras solares e danos na pele. Para escolher o protetor solar mais adequado é crucial considerar o tipo da pele, a intensidade da exposição solar e o fator protetor solar mede o quão aquele protetor é bom em comparação com o outro no tempo. Ou seja, o fator de proteção solar 50 aguenta mais tempo uma exposição solar do que o de 30. Se a pele demora 10 minutos a queimar sem nada, com o de 30 vai demorar 3 horas, com o de 50 vai demorar 5 horas a fazer o vídeo. A proteção UVA é que é a capacidade de resistir à intensidade dos raios solares. Sim, porque a UVA é ultravioleta em que atinge a pele mais profundamente. Não é essa que provoca as queimaduras. É essa que provoca na própria pele danos mais crónicos, é essa que pode levar mais ao cancro. Ou seja, altera-nos muito o próprio DNA da celular e isso faz com que provoque danos mais crónicos a longo prazo. Enquanto a UVB é mais superficial. E isso faz queimaduras, vermelhão, mas pode levar também ao cancro da pele. Há pouco estava a falar da questão dos protetores com mais espessos ou menos espessos, de facto são diferentes. Aqueles que refletem e dispersam os raios ultravioleta têm uma barreira mais física. E depois os químicos absorvem os raios ultravioleta e convertem-nos em calor inofensivo. São diferentes. Os físicos são esses mais minerais, em que de facto refletem mais. Ou seja, são os melhores, são os mais adequados para as crianças, mas também são mais difíceis de espalhar. Não é ser estéticos, mas sim, mas são os mais adequados para as crianças. Devia ser moda, não é? Andávamos todos brancos na praia. Brancos para depois ficarmos todos bronzeados. Deviam lançar a moda. Sim, em termos de proteção, são os mais indicados. Isto depende do tipo de pele para pele. Peles mais claras, que se calhar beneficiam de fatores de proteção mais elevados e deste tipo de protetores, enquanto pessoas com peles mais escuras, se calhar conseguem, com tipo de protetores mais químicos e com um fator de proteção menos elevado, atingem um grau de proteção igual ao das outras. E existe um bronzeado saudável? Essa é uma excelente pergunta e é um não claro. Todo o bronzeado é sinal de dano. Basta um escaldão para nós aumentarmos a qualidade do cancro de pele imensamente. Quando é que uma queimadura solar exige atenção médica? Quais são os sinais de alerta quando a queimadura solar é grave? Quando a queimadura é mais por extensão, quando às vezes já os olhos mais inchados ou alterações até na visão, isso é um sinal mais de alerta e a pessoa devia ser observada pelo médico. A dor intensa e persistente, uma pessoa teve um dia, um escaldão, ou queimou, teve bem nesse dia, mas que não foi mais para o sol e continuou 2 ou 3 dias, persistente, muito intensa, mesmo que limita as suas atividades, quando não consegue dormir, quando não consegue caminhar, é um sinal de alerta. Depois surgirem sinais de infecção, febre, tonturas, náuseas, vômitos, a pessoa devia ser observada. Neste caso é 808, 24, não é, doutor? Ninguém vai para o hospital assim de repente sem ter uma opinião. E o que é que se deve aplicar? Já sabemos que a manteiga não. Nem pasta dentífrica, nem toalha de ovo. São alguns mitos que às vezes apanho no consultório de pessoas que dizem que minha tia, prima, colocava isto e acho que resultava muito bem. É um não mesmo, nada disso. Por isso, o que é que nós devemos logo fazer?
aplicar compressas frias e úmidas também é importante. E depois usar algumas loções calmantes. Há algumas de venda livre, mas de venda livre, com aloe vera, Pós-sol. pantanol, aquelas pós-sol. Normais, a maioria das vezes elas resultam bem. E aplicadas normalmente e diariamente pós exposição solar podem ajudar muito. Vamos repetir, doutor, que estas nossas advertências são pelo bem. Para as férias correrem bem, estamos a dizer uma série de coisas que podemos estragar completamente as férias. E é uma coisa que estraga muitas férias, que são as picadas de insetos. Como é que podemos preveni-las e o que é que devemos fazer quando somos todos picados? As primeiras coisas que temos que fazer é usar repelente. Depois, se formos picados, com água e sabão, aplicar gelo pode ajudar logo na altura por causa da inflamação, colocar uma de antihistamínico pode ajudar, ou mesmo se o prurido for muito intenso, tomar um antihistamínico oral e depois, se houver dor associada, podemos ir a um analgésico, um anti-inflamatório para o inchaço e o edema local. Se forem demasiadas picadas e a pessoa estiver com sinais de não tolerar a dor, eu acho que tem que ser observado. Mas a maioria das vezes isso não acontece e tendo estes cuidados, resolve. Fazemos agora uma pequena pausa na conversa com o João Rosa, coordenador da Unidade de Saúde Familiar Manuais em Tomar, que integra a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Vamos escutar a Diana Falha. Até já. Se tem uma consulta ou teve alta de uma unidade hospitalar da ULS Médio Tejo, sabia que pode contar com transporte gratuito até ao hospital mais próximo da sua área de residência? É verdade. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo disponibiliza de segunda a sexta-feira um serviço gratuito de transporte entre os hospitais de Abrantes, Tomar e Torres Novas. Este serviço destina-se a utentes que receberam alta médica e precisam de regressar a casa ou têm consulta externa marcada nesse dia, podendo deslocar-se para a consulta e regressar desde que haja um lugar disponível. Os autocarros da ULS Médio Tejo têm 21 lugares, são exclusivos para este fim e circulam de segunda a sexta-feira com horários regulares entre as três unidades. O serviço funciona com vários horários ao longo do dia, incluindo ligações diretas e com transferência. Por exemplo, há partidas às 11 da manhã de Abrantes, às 11h45 de Tomar e às 12h30 de Torres Novas. E no final do dia, às 17h30, os autocarros partem simultaneamente das três unidades com um transfer na Atalaia. Para aceder ao transporte da ULS Médio Tejo, só precisa de mostrar ao motorista o papel da consulta ou o boletim de alta. É simples, é cómodo e é gratuito. Este serviço facilita o acesso aos cuidados de saúde, apoia quem vive mais longe e torna o regresso a casa mais tranquilo. Uma viagem com dignidade, um gesto de cuidado, porque cuidar não é só dentro do hospital, é também garantir que chega bem e volta em segurança. Mais do que um simples percurso, esta é uma forma de estarmos juntos para cuidar de si e dos seus, até no regresso a casa. Para mais informações, fale com os profissionais de saúde ou informe-se nos secretariados dos hospitais da ULS Médio Tejo. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde. Desta vez falamos sobre bons conselhos para viver o verão mais descansados. Para isso está connosco João Rosa, médico de família e coordenador da USF Manuais em Tomar. Acabámos a primeira parte a falar sobre picadas de insetos. Agora vamos falar de outros tipos que assustam muitas pessoas. As picadas de peixe-aranha são quase um mito. Um mito à beira-mar. Mas quer dizer, quando elas picam mesmo. E dói muito. O que é que se deve fazer? Devemos, no momento, tirar a pessoa da água, lavar o local onde houve a picada ou com água do mar ou água limpa, tentar evitar colocar areia. E depois, se houver algum espinho ou alguma coisa visível, tentar retirá-lo. É importante. Se houver uma pinça. Se não houver, tem que se manter e esperar que não entre mais. Não entre mais, sim. Mas era importante retirá-lo. O fundamental nessas picadas e o tratamento mais eficaz é agir o pé em água quente. Com uma grande preocupação também que é não queimar, ou seja, 40 e tal graus, para não queimar no pé, mas é o tratamento mais adequado porque a toxina é termolável, ou seja, ela morre a altas temperaturas, por isso é que se faz isso durante mais ou menos 30 minutos, de estar a pé com temperatura elevada, acaba por se calhar a toxina ser eliminada
e depois disso apenas desinfetar o local da ferida, inflamatório, um analgético, caso haja dor, provavelmente a situação vai normalizar. Se pudesse recomendar um kit básico de farmácia para levar de férias para o verão, o que é que não poderia faltar nesse kit e porquê? A loção pós-sol, depois do protetor solar. O repelente de insetos também pode ser importante e eu também acho que é fundamental levar para sítios onde sabemos que há mais insetos, em que o risco de picada é maior. Compressas? Sim, com compressas esterilizadas, no caso de uma lesão, paracetamol, ibuprofeno, analgésico anti-inflamatório. Depois já tem uma bolsa de gelo, daquelas que podemos, é uma coisa que é muito útil e que não se estraga normalmente, que também eu aconselho sempre os utentes a ter na sua mala de viagem, antihistamínicos, orais e tópicos, para podermos ir descansados para todo lado. Mas isto é o que normalmente utilizo e que normalmente levo quando vou de férias com os meus filhos. Para quem tem filhos pequenos, o que é que também é importante levar? Soluções de hidratação. Soluções de hidratação são boas soluções. Que habitualmente são os comprimidinhos que se dissolvem na Sim, há vários tipos. Há várias coisas. Há comprimidos que se dissolvem, soluções já pré-preparadas que podem ser úteis. E depois também há alguns probióticos que depois já podem ajudar na própria diarreia, que também surgem nestes casos. São coisas que eu normalmente aconselho a ter nesses kits. Não aconselho muito, por exemplo, antidiarreicos, porque depois há a tendência de as pessoas o tomarem ao primeiro episódio de diarreia aquosa. E nós não queremos prender logo o intestino. Os antidiarreicos devem ser utilizados com mais precaução. Umas férias em Portugal, se calhar, umas férias fora de Portugal, em que há aquelas diarreias intensas, aí sim temos que parar com diarreicos, senão desidratamos. O soro fisiológico também pode ser importante, uma tesoura pequena e uma pinça, e acabamos por ter então mais completo para tratarmos destas situações, não ter que ter não ter que recorrer a resolver uma situação que com isso se resolve com mais facilidade. É isso mesmo. Depois, para quem viaja, para ir muito longe, que precauções é que se pode ter para evitar o jet lag? 3-4 dias antes da viagem, começar a regularizar com os horários de lá. Mesmo em termos de medicação, tentar 1 a 2 horas por dia, começar a tomar essas horas cá, para se for horas de noite durante o avião é para descansar, mas quando se chega lá, se for noite, horas de sono cá, é apanhar sol e não ir dormir. Sabes? Também não vamos chegar lá e vamos fazer logo uma atividade. Mas é fundamental procurarmos durante o dia estarmos mais expostos ao sol, o sol faz com que o nosso corpo se aperceba que está de dia, e depois já à noite ir à hora de lá para a cama, ou seja, não nos deitarmos às 3 da manhã só porque não temos sono, ou seja, deitarmos à hora de lá nem que não tenhamos sono, porque a nossa melatonina acaba por produzir porque está de noite. Isso é fundamental que procuremos entrar nas rotinas lá o mais cedo possível, sem grandes aventuras, porque acho que não precisamos de logo no primeiro dia de viagem andar a fazer logo uma maratona. Bem, fomos até ao fim do mundo, fomos aqui ao pé da porta, acho que deixámos muito bons conselhos, muito obrigada. Obrigado. Voltamos daqui a 15 dias neste consultório que diz tudo, mesmo tudo sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.